Olá, eu sou a Adriane Maria Sandi e o meu projeto de pesquisa ele é o estudo para o emprego de material fresado, oriundo de vias pavimentadas com revestimento asfáltico para utilização como material estabilizante em vias de baixo volume de tráfego. Então, em cidades, bairros e principalmente em vias do interior, ainda existe muita rua com cascalho, sem nenhuma camada de revestimento durável e adequada. Além de apresentar uma baixa capacidade de suporte, está cada vez mais difícil de encontrar matéria-prima para executá-las. Sem contar que essas estradas elas geram poeira, buracos, aumentando assim as chances de acidente e riscos de danificar o automóvel e o tempo de deslocamento. A pavimentação dessas ruas ela proporcionaria uma melhoria em muitos pontos, porém com a elevação dos valores dos materiais bituminosos não há recursos nos municípios suficientes para isso. Pensando nisso, pesquisadores eles buscam misturas com baixo custo para melhorar as condições das ruas sem pavimentos. Há muitos materiais sem utilidade depositados na natureza e em locais proibidos, que eles poderiam ajudar nessa mistura com o solo para uma melhor via urbana ou via rural. Um desses materiais, um desses materiais ele é o RAP, é o resíduo de asfalto, resíduo de fresado de asfalto. Eles são armazenados em uma espécie de bota-fora e não tem nenhuma utilidade. Então, foi por isso que os pesquisadores pensaram. A finalidade do desenvolvimento dessa pesquisa é verificar o desempenho de misturas RAP e solo para melhorar as características de rolamento, para aumentar a resistência e ainda para prolongar a vida útil. E também, claro, sempre vai reduzir a poeira. O objetivo geral é aferir em laboratório o comportamento de misturas fresado-solo, utilizados como camada estrutural de vias com baixo volume de tráfego, de forma a retirar o resíduo de fresado presente em locais de bota-fora. O objetivo específico é caracterizar os materiais, o fresado e o solo, dosar a quantidade necessária para o bom comportamento mecânico da mistura e aferir a resistência à compressão simples da mistura. Aqui eu trouxe um fluxograma com método que, então, primeiramente foi feita a revisão bibliográfica juntamente com a coleta de materiais do solo do RAP. Após foi caracterizado todo esse material e quando foi terminado de caracterizar os materiais, foi feito misturas, um solo e RAP. A melhor foi feito um ensaio, então um ensaio de resistência à compressão, e é que apresentar o melhor comportamento será feito em campo, mais futuramente. Laboratório, o RAP. O material fresado ele foi extraído da restauração de um pavimento flexível na rua Tancredo Neves, no bairro Cinquentenário, em Concórdia, no ano de 2018, e com ele foi efetuado o ensaio de granulometria, massa específica e teor de ligante asfáltico. O teor de ligante asfáltico ele foi seguido à norma do DENIT de determinação da porcentagem de betume em mistura asfáltica, utilizando o extrator Soxolite. Aqui eu trouxe algumas fotos do ensaio que eu realizei. Então, o solo foi extraído de uma área rural no município de Joaçaba e após foi realizado o ensaio de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade e compactação, que é o Proctor. Aqui temos uma. Então, depois de todos os materiais caracterizados, como eu falei anteriormente, serão testadas diferentes misturas para analisar qual apresenta a melhor resistência à compressão e que atenda às necessidades normativas de custo. Então, aqui eu trouxe uma tabela com as proporções da mistura. Aqui, primeiramente, a primeira é 90% fresado, 10% de solo, depois 80% de fresado, 20% de solo e assim sucessivamente. São 9 proporções. Resultados. Primeiramente, eu vou falar os resultados do RAP, então a granulometria. Aqui tem um gráfico a faixa granulométrica do fresado e as faixas A e B do DENIT para bases estabilizantes. E observou-se que esse fresado ele necessita de material graúdo. Nesse caso, o mais indicado seria o cascalho. Conforme norma do DENIT, que também tem a massa específica,
A massa específica real do agregado seco deu 2,56 para o agregado graúdo e 2,47 para o agregado miúdo. Já a massa específica aparente no estado de superfície seca deu 2,56 para o agregado graúdo e 2,47 para o miúdo. A absorção deu 8,96% para o agregado graúdo e 18,13% para o agregado miúdo. Teor de ligante asfáltico, então, ele realizou seu ensaio e resultou em 7,22% de betume na mistura. Agora eu vou falar os resultados do solo. Então, o solo, limite de liquidez, foi realizado o ensaio, foi feito o gráfico e após o traçado do gráfico, resultou em 51% para 25 golpes. O limite de plasticidade encontrou-se uma média de 39% de umidade. O Proctor. Aqui eu fiz a curva de compactação e obteve-se a umidade ótima igual a 29% e massa específica aparente do solo seco, 1,44 gramas por centímetros cúbicos. Resistência à compressão. Então, que foi o último ensaio. Após caracterização de todos os materiais, foi moldados os corpos de prova de 10 centímetros de diâmetro e 12,5 de altura, com os traços da mistura. Por fim, foi rompido os mesmos para ensaio de resistência à compressão. Chegou-se aos resultados expostos na tabela 3. Então, os resultados para a proporção 1, a resistência foi 0,9 MPa, para a proporção 2, 1,13 MPa. Considerações finais. Então, o solo é característico argiloso e o RAP ele possui 7,22% de betume, como eu falei anteriormente, ajudando assim no entrosamento da mistura. A necessidade de usar RAP e sol na mistura, pois só o RAP ele não enquadra-se à faixa do DENIT. E o próximo passo, então, será romper o restante dos corpos de provas, que foram todos moldados. Então, será romper o restante dos corpos de prova e analisar o que possuir melhor resistência à compressão. Após será feito o ensaio de CBR. Trouxe as referências. E eu preciso fazer um agradecimento, muito obrigado à fonte de financiamento, que é a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, que tem o projeto de pesquisa do UNIEDU, artigo 171. Muito obrigada a todos, obrigado pela atenção e qualquer dúvida é só me chamar. Até mais.